Em respeito daquele vídeo que você fez, aquele vídeo que você disse que a compra não se conectou com outro pavio lá. Explica aí para mim. Como uma compra ou uma venda não se conecta com a outra compra ou outra venda, é isso? Isso. Tá, isso aí é com base nos lotes, tá? Tá, beleza? Vamos lá. Tá certo. Ok, vamos dar um exemplo aqui, ó. Aqui nós temos um lote de venda aqui, beleza? Mas esse lote, ele veio até aqui, ó. Tem essa compra, certo? Mas essa compra não se conectou com nenhuma compra aqui, ó. Claro, aqui você tá vendo, né? Beleza? Porque tem mais coisa lá para trás. Beleza? Ou seja, quando uma compra, um lote de compra, ele não se conecta com outro lote, claro que não é só conexão de lote, tá? Beleza? Não é só conexão, porque se o lote se conectar com uma compra, um lote de compra se conectar com outra compra, tá? E ele travar, fazer uma desinstalação ou uma transferência de preço, o preço ele pode reverter, tá? Tá beleza? Olha aqui para você ver, ó. Esse preço aqui, ó. Esse preço aqui, essa compra, tá? Se você for olhar o corpo desse preço aqui, ó, ele está fora desse slot aqui, ó, de compra. Tá vendo aqui? Fora dessa área aqui, ó. Então o preço cai, tá? E mesmo ele aqui pode ter conectado aqui, ó, tá? Essa compra aqui, ó. Mas se ele travar ou desinstalar ou fazer uma transferência de preço, não quer dizer, tá, que só a conexão vai fazer o preço subir. Isso é uma confluência, tá? Como uma nova alta e uma nova baixa é uma confluência, tá? Para dar continuidade, não tomada de decisão, tá? Então, uma conexão entre lotes também é uma confluência e não uma tomada de decisão, tá? Mas a conexão simplesmente é quando, como essa vela aqui, ó, ela volta para dentro de uma região, ó, tá? Uma região. Ela voltando para dentro de uma região de compra, tá se conectando com o lote anterior, tá? Mas se ele travar em algum posicionamento aqui, o preço ele pode reverter, tá? Você entendeu Tá aí certo. entendeu aí mais ou menos? Entendi sim. Isso é como também os pavis. Se você tem uma nova alta ou uma nova baixa, ou primeiro ou o registro de alta e de baixa, se os registros ele não tiver só conexão, mas se ele invadir ou a vela invade com o corpo, você tem também confluência para dar continuidade do movimento, tá? Não quer dizer que é tomada de decisão, beleza? É só confluência, tá? Como também uma vela dessa aqui, ó, você tem confluência para quê? Para dar uma continuidade aqui, ó. É um comando, tá rompendo o nanolote, tá? Rompeu esse outro, rompeu esse final de taxa única, tá? É uma vela de força, tá? Essa aqui, ó, né? Você tem confluência para dar continuidade, mas se ela fizer um travamento, desinstalar em alguma coisa aqui, o preço ele pode reverter. Mas é um preço com futuro, tá? Um futuro para ser buscado, para ser trabalhado, tá? Agora, se fizer o travamento, não quer dizer que ele vai trabalhar nesse momento. Ele pode reverter o preço, reverter o movimento, tá? E trabalhar, né, ele depois no futuro, tá? Beleza. Pode, se alguém tiver alguma dúvida, mais alguma dúvida, a gente pode perguntar, tá? Nos casos dos pavios, irmão Jacques. Sim, os pavis, pode Esses perguntar. pavios, ele está identificando, aliás, está informando, assim, não é posicionamento, mas está informando possível tendência de mercado relacionada a buscar o preço ou não? Sim, todos os pavis, eles têm que ser trabalhados, tá? Todos os pavis, eles têm que ser trabalhados. Por quê? Porque os pavis, se você observar, são interesses que o preço quis trabalhar naquela região, tá? Então,
são preços ou seja, aquela pessoa que está ali colocou um preço ali para ele ser trabalhado naquela região ali. Ou seja, que nem que eu estava falando dessa venda aqui, ó, certo? Essa venda aqui, ó, tá? O pessoal teve interesse de trabalhar aqui nesse nível, nesse ponto, tá? E ele vai fazendo o quê? Levando os seus interesses para depois trabalhar, beleza? Isso nós chamamos de nova alta, nova baixa, os registros, outras pessoas chamam de futuro, né? Entrega futura, certo? Então, tudo isso tem que ser trabalhado, ó. Tudo isso aqui, ó, tá? Porque é interesse que o play, tá? É o interesse que teve de ser trabalhado nessa área, tá beleza? Ó, para você ver aqui, ó, tá? Vamos colocar aqui esse interesse aqui, ó. O preço ele teve que vir trabalhar nessa região aqui, ó, certo? Aqui não é questão. Agora, posicionamento, nós sabemos quais são os posicionamentos, mas em questão dos pavis, tá? Os pavis, todos eles têm que ser trabalhados. Sendo agora ou no futuro, eles vão ser trabalhados, tá? Todos os pavis, eles vão ser trabalhados, tá? Quando você vê o preço fechado assim, ó, enquanto não tiver um futuro ou algo deslocando essa taxa aqui, ó, para poder ser trabalhado futuramente, você não tem interesse aqui, ó, tá? Aqui o preço ele fechou e abriu com comando, não tem interesse acima, o preço ele tem que cair, certo? Enquanto não tiver nenhum preço formando, subindo, deixando demandas, deixando aqui, ó, pavis aqui, ó, e rompendo, deixando nova alta e rompendo e deixando pavis acima disso aqui, ó, o preço não sobe, ó. Não sobe. É por isso que nessa área aqui, ó, quando o preço vier subido uma vez aqui, ó, dá muita retração nessa área aqui, ó. Por quê? Porque primeiro tem que fazer isso aqui, ó. Toda taxa, ó, de posicionamento, ó, tem que fazer isso aqui, ó. Aí depois ele sobe, tá? Primeiro tem que fazer isso aqui, deixar interesse. Então, No os caso pavis... Pode no caso perguntar. desses pavios aí, irmão Jackson, relacionado à questão de preço, e quem fechou essa vela aí que o senhor acabou de apontar aí, os pavios dela, antes dessa vez aí, grandona. No caso dele aí foi os vendedores que fechou ela embaixo, né? E fechou essa compra aí, quem fechou foi os vendedores. Isso, aqui sim, isso. Aí, nesse caso aí, ela provavelmente ela tem a tendência dessa vermelha aí era mais ou menos certa ela descer para pagar esse preço, ou isso não tem a ver com a compra? Não, aqui, ó, aqui é o seguinte, veja que essa vela aqui, ó, é um comando, deslocou essa taxa aqui, ó, tá? E deixou esse interesse aqui. Aqui estamos na indecisão. O preço nasce com gap, tá? Ele não nasceu aqui, ó, simetricamente, nasceu com gap. Tem um interesse aqui, ó, tá? Um interesse aqui acima, tá? O preço fez o quê? O preço pegou, o gap jogou num posicionamento. Qual posicionamento? Olha aqui, ó, travado aqui, ó, simetricamente com esse pavio. A vela sobe. Você está entendendo? Agora aqui, ó, o preço reverte porque ele fecha, tá? Ele fechou. Não quer dizer que toda vez que o preço fechar dentro de uma venda ou dentro de uma posição forte, tá? Tenha que reverter, tá? Beleza? Não quer dizer isso. Mas aqui o preço ele fez essa reversão aqui, ó, tá? Mas aqui falando para você dessa vela, por que que ela subiu, ok? Tem esse futuro, o gap joga ela num posicionamento, aí essa vela sobe, beleza? Nesse caso aí, irmão Jackson, a compra, quando os vendedores fecham uma compra dessa forma aí, o preço sempre vai
ter o interesse de fechar essa compra novamente? Não, não quer dizer isso não, tá? Não, né? Não quer dizer isso não, porque senão toda vez que nós tivesse uns pavis desse aqui, ó, toda vez nós ia ter reversão aqui, ó, tá? Não quer dizer que toda vez isso aqui, ó, é psicologia, tá? É como você olhar, por exemplo, aqui, ó, vamos dar um exemplo para você aqui. Aqui nós temos uma venda, tá? E aqui neste momento a venda, ela veio até aqui embaixo, ó. Só que aqui, tá? Quem entrou aqui, ó, nesse ponto aqui, foi a compra e levou até aqui, ó, e fechou essa vela, tá? A venda, ela nasceu e levou o preço até aqui embaixo. O interesse dela foi até aqui embaixo, da venda. O vendedor tem interesse de trabalhar aqui, ó, tá? O preço que ele quer é chegar aqui, ó, é o preço, tá? O preço do ativo. Porque nós operamos com base nisso aqui, ó, tá? No ativo, tá? É uma moeda em relação à outra, tá? Então, aqui o preço, ele quis deixar até nesse nível aqui, ó. Só que aí, tá? O preço não permaneceu aqui, foi levado a fechar aqui, ok? E nós chamamos isso de quê? Quando se tem uma compra aqui, nós chamamos que isso aqui de posicionamento, tá? Mas a venda e a compra podem estar posicionadas em todos os lugares aqui, ó, tá? Todos os lugares, porque toda taxa defende, tá? Um preço. Porque se você for olhar aqui, ó, você está olhando numa visão em M1, tá? Mas se sua visão tiver micro aqui, nano, você vai ver o quê? Que cada ponto desse aqui, ó, cada ponto desse aqui, até numa ponta de um pavio desse aqui, você tem uma reversão. E você tem velas verdes aqui, para subir até aqui, e velas vermelhas até descer, até fechar isso aqui, tá? No time de 10 segundos, 15 segundos, ou time menor. Isso na visão micro. Então, você sabe que aqui também tem venda posicionada, né, em algumas taxas dessa daqui, entendeu? Então, não quer dizer que toda vez que uma compra entra e fecha uma vela dessa, que o preço vai reverter, porque isso aqui é um interesse. É por isso que nós vemos o quê? Isso aqui, ó. Primeiro registro, tá? Aí nós vemos nova baixa, aí vai deixando mais interesse, nova baixa, e o preço vai trabalhando, entendeu? Fechou o preço, aqui reverteu, tá? Fechou o preço novamente, reverteu. Aqui já deixou o interesse, tá? Aqui o interesse aumentou, olha aí, ó. Então, você tem que ir fazendo a leitura, tá? Deixa eu apagar aqui que o negócio ficou meio... Aí no caso, irmão Jaco, por exemplo, quando mostrou agora há pouco, só que no caso ela é o contrário, ela é vermelha, só que ela deixou o paviozão para cima e antes dela, a vela anterior de compra, fez a mesma coisa. Subiu lá em cima, voltou, a venda fechou a compra, mas ficou os dois paviozão grandes lá. Aí, no caso, a compra e sempre vai ter um interesse aí nesse caso. Tá, vamos lá, vamos ver se nós achamos um exemplo. Vamos ver se eu consigo entender qual foi a sua pergunta. Ou seja, numa reversão, você fala aqui, ó. Ou seja, tem um pavio aqui e um pavio nessa? Assim, o interesse do preço. Ficando o pavio na vermelha, bem lá em cima, e também a verde deixou um pavio quase do mesmo tamanho. Eu vi um caso desse hoje lá no EuroGBP. Ah, você fala tipo esse aqui, né? Ó, tem uma compra e tem uma venda e os dois deixou interesse aqui, certo? Isso. Aí a vela, rapaz, subiu, foi embora, disparou com tudo. Mas não voltou nem que ela quisesse. Acontece mesmo isso Aí eu aí. imaginei que foi isso, sabe? Sim. Ela chegou a romper esse preço, ela rompeu o preço da compra, porque a compra ainda estava um pouco mais acima, o pavio. Eu sei como que é. Eu sei, é desse jeito mesmo, tá?
É por isso que Mas não não, é mas importante pela você, esse interesse de buscar. é por isso que é importante a gente olhar o que que o preço está fazendo, entendeu? O que que o preço está fazendo, É, quais são as posições fortes do mercado, tá? Para a gente entender o quê? Primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente chega aqui no, a gente olhar isso aqui, ó, né? Por quê? Para a gente ver o que que o preço está fazendo, aonde que ele está na posição mais forte, né? E aí, é, quando você abre e vê, você tem que observar o quê? Quais são o preço que está sendo mais forte, dominando no momento, né? Tá? E você sabe, e você sabendo que também os pavis, tá? Eles são interesse, tá? Para quem vai trabalhar indo junto com o preço. Mas para quem vai trabalhar com defesa, você sabe também que um pavio, em certo ponto, tá? Também é uma rejeição, tá? Trabalhar numa região. Olha aqui esse comando, tá vendo aqui, ó? Tá vendo um comando aqui? Esse comando é um comando, beleza, mas também é uma vela de força, certo? Olha o rompimento que ela fez aí, ó. Né? Não é mesmo? isso. Isso. E olha só como que ela defende aqui, ó. Vamos Então, lá. por exemplo, nesse caso aí, né, professor, se a pessoa que não tivesse um conhecimento desse que o senhor ensina para a gente, qualquer pessoa entraria aí ou com a compra, ou até mesmo com a venda, por conta da vela ser de força, ia levar um lote, né? Agora, como terminou a próxima. Isso. Agora, como o senhor falou, né? Aguarda, pega com margem. No caso aí, a pessoa, no nosso caso, a gente teria pego um porque ela foi quase 50% da venda anterior, né? Isso. Tá? Então, somente aqui, ó, se você fosse operar com defesas ou retração ou continuação, que seja, é muita entrada que você poderia pegar aqui, entendeu? Só com base nisso, claro. Você vai olhar, tá? Nós sabemos que o operacional é o seguinte: se, ó, nós temos um comando, uma taxa dividida, não quer dizer que sempre vai acontecer isso, tá? Que a gente tem que olhar o quê? As posições. Que nessa vela aqui é um comando, romper um comando, é uma vela de força, tá? Aqui estava um preço acumulado aqui trabalhando dentro dessa vela aqui, ó, e quando ela rompe, essa aqui é uma vela de força e muito forte, certo? Olha aí, se você pega com margem de segurança, você pega esse win aqui, ó. Rompeu, o Ô, preço continua. Agora, enquanto não rompe ela, é uma vela de força e muito forte, por sinal, essa vela aqui, ó, tá? Você pode pegar essas retração aqui, ó. Certo? Olha aí, ó. Né? Ok. Agora você ô vê também. Jax. Opa, pode falar. Não, pode concluir aí. Pode concluir, que Não, depois eu não, falo. já terminei. Eu só ia falar dessa vela aqui, ó, falando sobre vela de força, né? Que nós vemos o quê? Outra vela de força aqui, ó, e temos outra vela de força aqui também, ó. Então, as velas de força, É... você pode trabalhar bem nelas, né? Ô, mano, explica aí um pouquinho pra mim aí. Eu tenho uma dificuldadezinha também aí, pra não cair no falso rompimento, cara. Ah, sim. Olha, a questão do falso rompimento é, E, você vai analisar, tem como analisar em várias áreas, tá? São posições que não pode ser rompida ou sendo trabalhada, tá? Sem ser contabilizada, ok? Isso é um falso tipo, rompimento. igual ali, ó, no ao vivo ali, Sim, é, a vela faz o rompimento da região aí, né? Desse lotezinho. E depois ela faz o pullback para depois subir, você entendeu? E sobe uma vela de comando. assim. Olha, toda vez que o preço fizer, tá, um falso rompimento, tá, de uma área, de uma região, tá, ele tem que fazer essa ação que você está falando, tá, que é a ação do pullback. Ou então ele tem que reverter o movimento, tá? Sendo
sendo na retração. Porque você pode prestar atenção, toda área, quando ela é rompida, você tem que aguardar o quê? A confirmação. Tá? Você nunca pode pegar, claro, se você tiver confluência a mais, você pega uma continuação, certo? Por exemplo, se você está trabalhando com lote em tendência, tá? Você pode pegar, claro, com confluência, tá? Ah, fez o rompimento, tá? Fez o rompimento, você tem confluência, você pega a continuação, tá? Ah, fez o rompimento, tá? Você tem confluência, você pega uma continuação. E assim vai, certo? Claro que você vai ter que olhar, tá? Para você não cair no falso rompimento. Porque nós que trabalhamos com base nos lotes, nós aguardamos o quê? A confirmação de que a nova posição e o preço trabalhando na nova posição, que é a nossa confirmação. Porque se o preço faz o rompimento e ele não volta a trabalhar dentro daquela região já rompida, ela se confirmando, vamos se dizer, fora dessa região, o preço tende a continuar. Certo? É a chamada armadilha. Porque se o preço ele faz o rompimento e você não aguarda e entra sem confluência, ele pode voltar para dentro da mesma região. Certo? Vamos dar uma olhada aqui. Ó. O que está acontecendo agora aqui? Nós temos uma vela que fez o rompimento. Tá? Aqui tinha uma nova alta. Tá? O preço fez o rompimento, não deixou interesse acima. Tá? Então, você tinha que aguardar o quê? A confirmação para poder dar continuidade. Beleza? Aí a vela fez... O que está acontecendo aqui? A vela fez o quê? Um falso rompimento. Quando faz um falso rompimento, todo falso rompimento causa isso aqui, ó. Reversão. Nossa, rapaz. Eu caio nessa, hein? Meu Deus do céu. E você pode ver que ela tá voltando pro lote anterior lá, ó. Abaixo da venda. Isso aqui, ó. Isso aqui é show demais, viu? Sério mesmo. Muito top, tá? Isso. E aí... Só você não respeita muito pullback, não, né? Oi? Você não respeita muito esse negócio de pullback aí, não, né? Não, a questão não é questão de pullback ou throwback, né? Isso aí a gente vai observar o quê? É os lotes. Vamos supor aqui, tá vendo? Se fosse um pullback, você olharia isso aqui, ó. Esse aqui, ó, é um lote de venda, o preço fez um rompimento, o pullback é o quê? É a nova posição. Ou o preço voltar, testar a região que já foi rompida, ou seja, o lote. Tá vendo aqui, ó? Ou seja, o que que acontece aqui? Se você for ver a leitura, ele estaria fazendo um pullback o quê? Dessa região rompida. Certo? Só que ele voltou o quê? Voltou para dentro do lote, mas fechou o preço. Fechou o preço aqui, ó. Então, essa aqui, se você for olhar,